Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Nós lemos ontem de manhã, Srilacharya Maharaj estava falando sobre a boa associação. Então vamos ler essa parte de novo, que é muito importante, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é a segunda etapa do processo devocional. A primeira é a fé. A fé é fraca, a pessoa entra na consciência de Krishna, ela entra na missão, enfim, ela conhece a consciência de Krishna, e aí vem o Sadhu Sangha. O Sadhu Sangha vai levar ela para todo o processo. Sem Sadhu Sangha, sem associação com devotos, não há vida devocional adequada. Se você não está se reunindo com os devotos, se você não está cantando os santos nomes congregacionalmente, não há evolução espiritual adequada. Então vamos aqui pegar essa parte do Sadhu Sangha que Srilacharya Maharaj fala. Ele fala um verso aqui. Antes do verso ele comenta no finalzinho, né? Quando você adora Gaura Nitai, através do Sankirtan, o canto congregacional, adorando Gaura Nitai, o Senhor se torna mais satisfeito. Então, Krishna fica mais satisfeito quando você faz o Sankirtan de Gaura Nitai. E Sankirtan não é somente cantar, é pregar. Quando você prega sobre Gaura Nitai, Krishna fica muito satisfeito. Lembre-se disso, Gaura e Nitai são adorados através do Sankirtan. E este Sankirtan deve ser genuíno. Então aí depois disso ele fala esse verso aqui. Irmão, o nome de Krishna, ele nunca aparece em má associação. As letras do nome podem aparecer, mas o nome de Krishna nunca aparece. O que ele quer dizer com as letras? O nome de Krishna, o Mahamantra, quando cantamos o Mahamantra, os santos nomes de Deus, se você não tiver em boa associação, não está cantando Mahamantra, você está cantando não os nomes de Deus, você está cantando as letras. O santo nome só aparece em boa associação. Então, a associação é extremamente importante. Mahaprabhu veio nos dar o Yuga Dharma. O Yuga Dharma, o Dharma, a religião da era de Kali Yuga, é o canto congregacional dos santos nomes. Sozinho faz parte do processo? Sim, sozinho faz parte do processo. Mas o canto mesmo forte, o canto congregacional, é o Yuga Dharma. Se você somente canta sozinho, não está fazendo a prática correta. A prática correta é cantar congregacionalmente, é pregar para várias pessoas, ou um só que seja. Mas fazer isso, não sozinho, não leia o livro sozinho, leia o livro para outro escutar. Leia em voz alta, porque aí todo mundo se beneficia. Então, glorificar o Gaura Nitai tem que ser com Sankirtan, com o canto congregacional, ou pregar para as pessoas. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: todas as escrituras, elas continuam dizendo, boa associação, boa associação, boa associação. Você pode atingir toda a perfeição, mesmo com uma gota de boa associação. Toda a perfeição pode vir para nós através de uma gota de uma boa associação. E a associação que existe melhor é com o Guru, claro. O Guru é o mestre dos sadhus. O Guru é o Vaishnava genuíno, o Guru genuíno. Então, hoje, quando acabar essa live aqui, vamos entrar na live com Tilakaniriha Maharaj, um devoto puro de Deus.
Boa associação. Entrem, escutem a voz dele. Se você não entender o idioma dele, ele fala em hindi, não há problema, tem tradução para o inglês. Se você não entender o inglês, tem tradução simultânea para o espanhol. E se você não entender nem o espanhol, nem o inglês, nem o hindi, não há problema, a alma entende. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que escreveu o Sri Chaitanya Charitamrita, ele escreveu vários versos em sânscrito no livro. E os bengalis ficaram revoltados, ficaram nervosos. Como assim você coloca tantos versos em sânscrito? Nós não entendemos sânscrito. E aí Srila Krishnadas Kaviraj Goswami falou, a alma entende, o seu intelecto não entende, mas a alma entende. E o principal é a alma, não é o intelecto. Então você capta, a tua alma capta a informação de um devoto puro, não importa o idioma que ele fale. Então daqui a pouco, às 9 horas, 9h30, mais ou menos, ele vai entrar conosco no Zoom, e só de ver ele, nós já temos uma fortuna espiritual. Só dele ver a gente, nós vamos ter fortuna espiritual. Um guru genuíno, um devoto puro de Deus, tendo contato direto conosco todo domingo. Não podemos perder essa chance. Tínhamos a Acharya Maharaj que fazia isso todo domingo. Ele foi embora o ano passado, dia 10 de maio, mas agora temos Srila Tilaka Niriha Maharaj. E falando nisso, terça-feira agora, vamos ter uma iniciação aqui no Templo de São Paulo. Claro, com Srila Tilaka Niriha Maharaj. Ele vai fazer um Zoom conosco para fazer a iniciação. Eu vou transmitir pelo Facebook. Vai ser 10 horas da manhã, mais ou menos, aqui em São Paulo. Horário de São Paulo, 10 horas da manhã. Ele vai fazer a iniciação do Renato e eu vou transmitir e depois vou tirar as fotos também, vou colocar no grupo, com o nome espiritual também do Renato. Não sabemos qual é, mas terça-feira saberemos. Continuando aqui, é necessário cantar o santo nome em santa associação. Existem 64 tipos, membros de práticas devocionais. Bhakti Anga. Anga quer dizer braço. Bhakti é devoção. Existem 64 braços da devoção. Práticas devocionais que nós temos que fazer. Se não fizermos essas 64, tudo que não está lá não é serviço a Deus. As pessoas acham que ir no cinema e oferecer para Deus é serviço devocional. Está isso lá? Está escrito nos 64 tipos, nos Bhakti Anga? Não, não está. Então não é serviço a Deus. Você ir correr no parque, você andar de bicicleta é serviço a Deus? Ah, mas eu ofereci para Deus a minha pedalada. Não, não está nos 64 Bhakti Angas. Eu vou para a praia, eu vou lá na praia pegar uma onda, eu vou tomar sol. Isso é serviço a Deus? Não, não é serviço a Deus. Serviço a Deus é o que ele falou que é. São 64 Bhakti Angas. As pessoas confundem as coisas, porque Krishna falando no Bhagavad Gita, eu receberei tudo de meu devoto. Tudo que meu devoto oferecer, eu receberei. Mas quando ele diz devoto, nós não somos devotos. Devoto é o devoto puro. Nós somos aspirantes ao devoto. Tem vários casos na Escritura que um devoto genuíno, ele oferece tabaco para Goranitai, e Goranitai aceita. Ele oferece narguile para Goranitai. Tem uma história que lemos há pouco tempo aqui. E Goranitai aceitou. Mas nós não somos esse Vaishnava elevado. Não podemos imitar. Isso é sarradismo, você querer imitar. Tem outro caso lá que eu não lembro o nome do devoto. Ele oferecia peixe para a deidade. E a deidade aceitava, mas é ele é um devoto puro. Tudo que um devoto puro oferecer, Krishna aceita. Nós não somos devotos puros. Então, não podemos querer imitar. Ah, mas o Senhor Shiva fuma ganja. Mas o Senhor Shiva também, ele toma veneno. E você vai tomar veneno? Ah, eu fumo ganja porque o Senhor Shiva fuma. Sim. Mas você tomou veneno que o Senhor Shiva tomou? Não. Então não temos que imitar ninguém. Cada um é cada um. Se Gurudeva faz algo, ele faz porque ele faz, mas não devemos imitá-lo. A gente tem que pegar os exemplos, os bons exemplos, não imitar.
Pegar os bons exemplos, não imitar. Porque não somos a pessoa. Então aqui está dito, existem 64 tipos de serviço devocional. E aí tem um outro verso que diz o seguinte: existem 64, como eu já falei, né? Tipos de devoção, de serviços. E entre eles, existem 5 que são os principais. Quais são esses 5? Sadhusanga. Sadhusanga. Acabamos de falar de Sadhusanga. Sadhusanga é um dos principais serviços devocionais. Associação com devotos. Depois, qual que é o outro? Namasankirtan. Cantar o santo nome congregacionalmente. Cantar as glórias de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, do Guru, dos Vaishnavas, do Panchatattva, congregacionalmente. É o segundo prática devocional importante. A terceira Espera aí, só um minuto aqui. Bhagavata Shiravana. O que é Bhagavata Shiravana? Escutar o Śrīmad Bhagavatam. Mas, Siddhar Maharaj fala, você tem que escutar o Bhagavatam de um devoto puro, ou de alguém que esteja em Sharanagati, entrega total. Não é de qualquer um que vai ler o Bhagavatam e você vai escutar. E o Bhagavatam não é para ler, é para escutar, está aqui. Bhagavata Shirada. Não fala para você ler, é para você escutar de um devoto elevado, de um Vaishnava, de uma pessoa que está em Sharanagati. A nossa mente quer ler os lilas, a nossa mente quer ler o Bhagavatam, mas é para escutar. Outra prática devocional importante, qual é? Mathura Vasa, morar em Mathura. Mas nós não conseguimos morar em Mathura? Claro que não, a maioria não vai para a Índia e vai morar lá. Morar em Mathura, mas você pode transformar a sua casa em Mathura. Se você fizer adoração à deidade todo dia, se você cantar o santo nome e as glórias de Deus todo dia, se você pregar todo dia. Se você fizer da sua casa um templo, tudo que é feito num templo você fizer na sua casa será Mathura, você vai morar em Mathura. Ou você vai morar no templo. Quem mora no templo mora em Mathura, mora no mundo transcendental. Não há diferença entre o templo e Goloka Vrindavana. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Um templo que tem adoração à deidade todo dia, tem pregação todo dia e segue as regras e regulamentos que o Guru orientou, é Goloka Vrindavana, é o mundo transcendental. Então, morar em Mathura é o outro ponto. E qual que é o terceiro serviço devocional mais importante? Shri Murtira Shradaya Sevana. O que é isso? Adorar a deidade com fé. Não é simplesmente adorar a deidade com fé. Então, esses são os principais serviços devocionais que as pessoas têm que fazer. Dos 64, esses são os principais. A pessoa deve se associar com os devotos, cantar o santo nome do Senhor congregacionalmente, ouvir o Śrīmad Bhagavatam, residir em Mathura e adorar a deidade com fé. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 1, 2, 4. E aí Srila Maharaj fala, você deve manter a associação sagrada, você deve cantar o santo nome, você deve ouvir o Śrīmad Bhagavatam, você deve viver em Mathura e deve adorar a deidade com fé. Onde está Mathura? Srila Maharaj fala. Mathura
é o lugar onde o Senhor apareceu, mas onde quer que aconteça discussões sobre o Senhor, palestras sobre o Senhor, Harikata, esse lugar é Vrindavana. Onde quer que os devotos falem sobre o Senhor Supremo, onde quer que haja serviço eterno e diário ao Senhor Supremo, esse lugar não é diferente de Vrindavana. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte: nos dias em que eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, eu sinto que Goloka se manifestou lá. Isso daqui é um verso de Sharanagati, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, ele fala, o dia que eu vejo o serviço devocional na minha casa, Goloka Vrindavana se manifestou lá. Nós temos a oportunidade, não precisa ir para o mundo transcendental, como diz aqui. Você tem a oportunidade de estar no mundo transcendental na tua casa. Se você fizer da sua casa um templo. Você tem a oportunidade de estar no mundo transcendental quando você vem ao templo. E as pessoas não têm essa boa fortuna, as pessoas não têm essa concepção, por isso que não vêm ao templo. Porque é difícil a pessoa que transforma a sua casa num templo. A pessoa que todo dia faz o arati, todo dia ela prega, todo dia ela canta os santos nomes, as canções, todo dia ela faz o Parikrama Tulasi, todo dia ela adora a deidade com fé, oferece boga. É muito difícil, é raro as casas que alguém faça isso. Muito raro, muito, muito raro. Então, como a sua casa não é o lugar transcendental, não é um templo, porque você não faz isso, você vindo ao templo, você vem para o lugar transcendental. Pelo menos 2 horas e meia que você está no templo, que é o programa mais ou menos dura 2 horas, depois tem a Honrada Praçada, que também é um dos 64 tipos de serviço devocional. Você está 2 horas e meia por dia no mundo transcendental, que seja por semana. É muito pouco vir uma vez só por semana no templo. Srilacharya Maharaj falou, é muito pouco uma vez por semana vir ao templo, mas é melhor do que nada. Pelo menos uma vez por semana, você está 2 horas e meia no lugar transcendental, fazendo as práticas principais. Por quê? Porque quando você está num templo, veja só, você está num templo, como foi falado aqui, as 5 práticas principais, sadhusanga, você está fazendo sadhusanga no templo. A segunda prática principal, Nama Sankirtan, cantar o santo nome congregacionalmente. Você está aqui cantando no templo congregacionalmente. A terceira, escutar o Śrīmad Bhagavatam. Aí a pessoa pode falar, mas no templo de São Paulo não se lê o Śrīmad Bhagavatam. Não, não se lê, mas nós lemos as aulas dos gurus e os livros dos gurus. E eles estão sempre citando o Śrīmad Bhagavatam. Eles estão sempre citando as escrituras. Então a gente faz isso no templo também. Até a quarta coisa, morar em Mathura. Se você vem ao templo, você tem Mathura, você tem Goloka Vrindavana. E adorar a deidade com fé. Quando você vem ao templo, você também está adorando a deidade. Não é somente o pujari que faz o arati, porque na hora do arati você canta para a deidade. Você está adorando a deidade também com fé. Aquele que está participando do kirtan para a deidade, do arati, ele também está fazendo parte do arati. Não é só o pujari que faz o arati. Então, se você vier ao templo participar, você está seguindo as 5 principais práticas devocionais. Durante 2 horas e meia. Srila Ashara Maharaj deu uma aula ano passado falando que é uma fortuna, é uma grande fortuna para o devoto quando tem um templo na cidade que ele mora. É uma grande fortuna, por quê? Porque Deus, ele colocou o templo lá, o templo só existe porque Deus quis. Não existe nenhum templo em nenhum lugar se Deus não quiser. Tudo é vontade de Deus. Através do Guru, ele orienta e se manifesta. E ele próprio vem ao templo. Em alguns templos, ele próprio vem.
Aqui no caso temos Giriraj, Shrimati Radharani na forma de Gunjamala e temos Mahaprabhu. Ele se manifestou aqui para a misericórdia de todos nós. Então nós temos que aproveitar no bom sentido, claro, não desfrutar, mas aproveitar essa misericórdia que eles trouxeram para nós, que a Deidade trouxe para nós. Então, é super importante fazer essas práticas devocionais, as principais. Claro que tem outras importantes. Ekadashi, seguir Ekadashi é uma das 64. Honrar Prasada é uma das 64. Tem muitas e muitas. 64 são muitas práticas. Mas as principais são essas, descritas aqui. Continuando aqui a leitura, quando há a prática da consciência de Krishna e adoração ao Senhor Supremo acontecendo na casa, quando há serviço diário, eterno, acontecendo na casa, essa casa é Goloka Vrindavana. Mas aí que está a grande questão. Tem que ser diário, não é quando você quer. Hoje eu vou viajar, vou para a praia, hoje eu vou para o sítio, hoje eu vou para não sei aonde, e aí você não faz a prática. Nunca vai ser Goloka Vrindavana, tem que ser diário. O serviço é diário, não importa se é feriado, não importa se você está de férias, não importa se você está aposentado, o serviço é diário. Silachar Maharaj falou isso. O serviço é diário, e se você quer transformar a sua casa num templo, quer transformar a sua casa em Goloka Vrindavana, tem que fazer o serviço diário. A Deidade não é um boneco. A Deidade não é um boneco que você faz o que você quer, quando você quer. Você tem uma responsabilidade. Se você tem uma Deidade em casa, uma Murti, um Vigraha, ou uma Shila, Govardhana Shila, você tem uma responsabilidade. Se você tem Tulasi Devi em casa, é uma Deidade. É Tulasi Manjari. Tulasi Devi é uma Manjari. Você tem uma responsabilidade. Mesmo que você tenha um quadro, uma foto, é uma responsabilidade. Não é só quando quer, é todo dia, é diário o serviço. Se você quer vida devocional correta, você tem que fazer o serviço diário. Estando doente ou não estando doente. Faça o que pode. Se você está doente, claro, faça o que pode, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer um dia sequer. Não deixe um dia de cantar o Santo Nome. Você prometeu para o Guru no dia da iniciação. Nunca deixarei a Japamala jejuar. O que quer dizer isso? Nunca deixarei um dia sequer sem cantar a Japamala. Nós prometemos isso por Guru no dia da iniciação. Isso é a prática devocional adequada. Se queremos evolução, é isso. Se queremos continuar no mundo do renascimento, sem evolução espiritual, aí continuamos com a vida de fazer quando quer, comer boga direto, todo dia quase, sem cantar a Japamala, sem seguir Ekadashi, sem cantar as canções, sem vir ao templo, sadhusanga. Podemos, claro, cada um tem livre-arbítrio, mas isso não vai levar você para o avanço espiritual. Fazer o que é desfavorável à devoção, nós cantamos hoje, Bhakti Anukula Matra Karjera Suikara, aceite o favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Angikara, rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Se você fizer os dois, aceitar o favorável e não rejeitar o desfavorável, não tem avanço. Você está colocando todo dia o sukriti num copo, só que o copo está furado. Se você pratica a vida devocional corretamente, você coloca o sukriti no copo, no reservatório. Só que se você faz o que é desfavorável, você fura o copo. E aí todo o sukriti vai pelo ralo, vai pelo buraco, ele sai pelo buraco. Você não vai ter nenhum ganho. Se você não segue os princípios, não matança de animais, não jogos de azar, não sexo ilícito e não intoxicação, você está fazendo buracos no seu copo. Quanto mais você
faz o que é desfavorável, maior a quantidade e maior o tamanho do buraco. Então, tudo que você ganha durante o dia de mérito vai embora, não é acumulado. Por quê? Porque não tem um reservatório. Então, isso é extremamente importante. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Temos uma outra parte da aula agora, a continuidade dessa aula. Por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta. Se quiser, pode fazer, fica à vontade. Sendo relacionada à devoção, iremos responder. Então, vamos continuar com a leitura aqui. É a continuidade dessa aula. Parte 2 da aula. Só um minutinho para eu achar aqui o ponto. Essa aula aqui, na verdade eu comecei a falar a aula e não falei de quando ela é. Ela foi dada em Calcutá, no programa de pregação de Silacharya Maharaj, o ano passado, dia 16 de janeiro. Agora vamos ler a parte 2. Ela foi dada em Bengali, transcrita e traduzida para o inglês, e agora estamos lendo em português. E aí ele começa falando, Srimad Mahaprabhu disse que existem 4 varnas, 4 ashrams e 4 yugas. O que são isso? O que é o varna? Todo mundo já ouviu falar em Varnashara Dharma, né? É o Varna Dharma, o Ashram Dharma. O que é isso? E 4 yugas, 4 eras. O Varna Dharma, eu creio que Silacharya Maharaj vai dar uma explicada aqui, mas eu já vou falando. O Varna Dharma é, ou você é Shudra, o trabalhador braçal, ou você é o Vaishya, que é o comerciante, ou você é o Kshatriya, que é o guerreiro, tal, mas passando ele agora para a parte da nossa realidade, é o executivo. Você pega, por exemplo, a política, é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o poder executivo, né? Então, o rei, esse é o Kshatriya. E nós temos o Brahmani, que é o sacerdote, é aquele que prega. Esse é o Varna Dharma. E tem o Ashram Dharma. O Ashram Dharma são as posições que a pessoa assume na religiosidade. Então tem o Brahmachari, que é o renunciado, ele é celibatário. Normalmente, na escritura, fala que ele até os 25 anos. Depois dos 25 aos 50, isso aí não é mais seguido hoje, né? Mas é o que está nas escrituras. Dos 25 aos 50, a pessoa se transformava grihasta, chefe de família, ia viver em família, porque um brahmachari vive no templo. Aí o grihasta dos 25 aos 50. Dos 50 aos 75 é o vanaprastha. O vanaprastha, ele também é celibatário, ele também é rendido, mas ele é aquele que normalmente se aposenta, a mulher e o filho já estão criados, ele deixou uma quantidade de dinheiro para a mulher, para ela viver, e ele renuncia à mulher, mas não totalmente, assim, ele ainda tem um vínculo com a família. E aí temos o sannyasi, né, que é o outro do Ashram Dharma, é a posição maior. E quem é o sannyasi? É o monge. O sannyasi é o monge que ele prometeu, quando ele recebeu a ordem de sannyasi do seu guru, a tridanda. O que é tridanda? São 3 varas. Se alguém pegar a tridanda, não sei se alguém já pegou na mão a tridanda, são 3 varas, normalmente de bambu, para não ser muito pesado. Então são 3 varas. E o que quer dizer essa tridanda?
Tridanda Sannyasi é você fazer o voto para o seu guru, que você vai usar o seu corpo, você vai usar as suas palavras, e você vai usar o seu pensamento, a sua mente, somente para servir Deus. Você faz o voto de não querer desfrutar do seu corpo, nem do corpo de ninguém. Você faz o voto de usar o teu corpo somente para a pregação. Você faz o voto de falar somente sobre Krishna, não falar nenhum assunto mundano. E você faz o voto de usar o teu pensamento totalmente para servir Deus. É claro que isso não acontece com a maioria dos sannyasis, não é assim. Mas ele fez o voto. Ele está tentando. Ele fez o voto. Então, essa é a ordem de sannyasi. Ele é celibatário, ele é renunciante, ele não deve ficar próximo de mulheres, ele tem que ter uma certa distância, porque Silatya Maharaj fala, homem e mulher é como o ímã e o ferro. Um atrai o outro. Não tem jeito. Isso é da natureza do ser humano. Não só do ser humano, da natureza do mundo material. Os animais também são assim. Homem e mulher, se ficar muito próximos, não é apropriado, principalmente com o sannyasi, que é renunciado, ou um brahmachari ou um vanaprastha. Então, essas são as 4 ordens de varna e ashram dharma. Dharma é a função da pessoa, porque um brahmachari ele tem algumas funções para fazer. O grihasta, não é que ele é grihasta, que ele não é monge, que ele não é renunciado, que ele não está vestindo a açafrão, o laranja, que ele pode fazer o que ele quer. O grihasta também tem as regras de um grihasta. Não é somente para um sannyasi, ou para um brahmachari, ou para um vanaprastha. Todo mundo tem a sua regra, todo mundo tem que fazer. E aquele que está na posição social, se ele é um shudra, se ele é um vaishya, se ele é um kshatriya, ou um brahmana, ele tem que cumprir, claro, o dharma dele, mas ele também tem que servir Deus. Ele, como grihasta, ele tem que servir Deus, independente do que ele faz, se ele é um shudra, não importa. Ele tem que servir Deus também. E aí, como diz aqui, tem as 4 yugas, né? Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga Sat Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, Silatya Maharaj, ele começa a falar aqui. Então, tem as 4 yugas, os 4 varnas são, aí ele fala, né, que eu já falei, o Brahmana, o Kshatriya, o Vaishya e o Shudra. Os 4 ashrams são Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi. E o Sannyasi. Finalmente, as 4 yugas são 4 yugas ou idades ou eras são Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. O Senhor vem em cada um das 4 yugas para esta terra pura de Bharata. Bharata é a Índia. Então, Silatya Maharaj falou, o Senhor Supremo ele só aparece em Bharata, na Índia. Por isso que tem o livro Mahabharata, que é o 5º Veda. É o grande local sagrado, a Índia. Então o Senhor ele aparece em todo yuga em Bharata, na Índia. Por que é considerado puro? Por que Bharata é considerada pura? Porque existe o Ganga, existe Ganga Devi lá, o rio Ganges, existe Jamuna, o rio Jamuna, existe o rio Sarasvati, existe Vrindavana lá, Mathura está lá, Puridã está lá, Badarikashan está lá, Kerdamati está lá,
Tudo está lá nessa terra. O Senhor aparece lá, então, toda a era. O Senhor veio aqui em Satyuga, em Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Estamos vivendo agora em Kali Yuga. A duração de Kali Yuga é de 432 mil anos. E apenas cerca de 5.500 anos se passaram. Nós estamos no início de Kali Yuga. Nós estamos com 5.500 anos no início de Kali Yuga. Kali Yuga dura 432 mil anos. Dwapara Yuga dura um pouquinho mais que o dobro, quase 900 mil anos. Treta Yuga dura por volta de 1.300.000 anos. E Satyuga, a duração de Satyuga é mais ou menos 1.700.000 anos. Esses são o conjunto de yugas, as 4 yugas. Kali Yuga é que dura menos, mas mesmo durando menos, 432 mil anos. Nós não temos ideia do que é isso. E nós estamos nos 10 mil anos dourados. O que é 10 mil anos dourados? Nós estamos no início de Kali Yuga. E os 10 mil anos dourados é os 10 mil anos após o aparecimento de Mahaprabhu. Nós estamos a 537 anos do aparecimento de Mahaprabhu. E quando acabar esses 10 mil anos dourados, Kali Yuga vai ser insuportável vivermos aqui na Terra. Cada vez mais vai ser insuportável, até o final de Kali Yuga. Cada vez mais. Cada vida após vida, vida após vida, vida após vida, vai ser pior em Kali Yuga. Por isso nós temos que aproveitar agora que estamos no corpo humano. É uma bênção, é a graça, a misericórdia de Deus Ele ter dado um corpo humano para nós, alma, habitarmos agora. Ele emprestou esse corpo humano para nós. Para quê? Para servir Ele. Não é para desfrutar. Nós viemos com essa concepção. Eu tenho que desfrutar. Quando fomos questionados lá no Tatastha Shakti, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, estávamos lá sem consciência. O Senhor Vishnu questionou nós. Quando recobramos a consciência, o Senhor Vishnu questionou: você quer desfrutar ou você quer me servir? E infelizmente nós quisemos desfrutar. Então, enquanto nós quisermos manter esse desfrute aqui no mundo material, nós vamos permanecer no mundo do renascimento, na roda do Sansara. Mas não adianta somente renunciar. Nós temos que renunciar ao mundo material, consequência da devoção a Deus. Não é simplesmente você renunciar e tudo bem. Não, você tem que servir Deus e gradativamente você vai renunciando do prazer inferior, que é o prazer dos sentidos. Você vai chegar a um ponto da tua vida devocional, da tua vida, que você não vai ter mais vontade de fazer um desfrute de sentidos. Isso vai acontecer. É gradativo, é progressivo, é lento, mas vai acontecer. Aquela boga tão maravilhosa que você gostava de ir no restaurante, você não vai querer mais. Você vai falar: eu vou honrar praçada. Nem que seja arroz com dal, nem que seja arroz com um sabji, com um legume. Você vai preferir do que ir num restaurante sofisticado. Isso é um exemplo que eu estou dando de alimentação. Mas isso vai acontecer no geral com você. Em vez de você querer viajar para a Europa, sei lá, visitar a China, visitar um outro país, os Estados Unidos e tal, você vai falar: não, eu vou para a Índia. Eu vou para o lugar sagrado, como foi falado aqui no início. Eu vou para a Bharata, o lugar que tem o Jamuna, o lugar que tem o Ganges, o lugar que tem o rio Sarasvati. Eu vou para o lugar de Vrindavan, onde Krishna está brincando. Eu vou para Navadvip, eu vou para Puridan. Você não vai querer visitar um museu na Europa. Isso é gosto superior. Isso daí vai acontecer. Você não vai querer desfrutar. E quando você for para a Índia também, você não vai querer desfrutar de lá.
você vai no parícara com uma pessoa santa, para realmente ter o benefício espiritual. Isso vai acontecer sim, a Escritura fala, o Guru fala. Se eles falam, nós temos que ter fé que isso acontece. Você não vai querer mais desfrutar de nenhuma forma. Você, aquele que gosta tanto de assistir um filme, né, no Netflix ou em qualquer lugar, você já vai perder a vontade. Em vez de assistir no Netflix, você vai querer ver uma live devocional. Você vai querer cantar as canções ou a japamala. Você vai ficar 2 horas assistindo o filme. Você pensa, em 2 horas eu canto quantas rondas na japamala? 16 voltas, 12 voltas. Isso vai acontecer conosco. Os gurus falam, as escrituras falam. Mas nós temos que fazer a prática para isso acontecer. E aí vamos conseguir algum dia entrar em Sharanagati. E amor puro por Deus. E aí não vamos mais reencarnar no mundo material. Nós vamos para o mundo transcendental, para a Vyoma. Sair de Kali Yuga. E quando terminar Kali Yuga, vem Sati Yuga de novo. E vem Treta Yuga, e vem Dwapar Yuga, e vem Kali Yuga. E assim vai. Então, nós temos que sair desse ciclo de reencarnações. Amar a Deus puramente, a meta última da vida. Vamos ver agora aqui, Srila Maharaj continua falando. Está escrito em Vishnu Purana e no Srimad Bhagavatam. Aí tem o verso aqui que Srila Maharaj citou, que fala o seguinte: existem 900.000 espécies aquáticas, 2 milhões de espécies de vida imóveis, que são árvores, plantas, etc. Existem 1.100.000 espécies de insetos e répteis. Existem 1 milhão de espécies de aves. Existem 3 milhões de espécies de animais. E 400.000 espécies de seres humanos. O que é esses seres humanos, 400.000 espécies? Eu tinha essa dúvida. Aí eu li em uma aula de Srila Maharaj. Não é diferença física, você olhando fisicamente. 400.000 tipos de rosto, de corpo, não. É 400.000 tipos de espécie humana em nível de consciência. E Srila Acharya Maharaj falou, alguns comem carne, alguns comem defunto, alguns comem insetos. Srila Acharya Maharaj falou, tem um país do mundo que as pessoas comem pakora. Pakora é o tempurá, né? Você coloca lá o legume, o que for, naquela farinha com água tal e frita. Tem gente que come pakora de barata, ele falou. É um nível de consciência. Então, existem 400.000 tipos de consciência. Tem o aborígene, tem, enfim, até chegar no devoto de Krishna. Então, são 400.000 tipos de seres humanos. Isso está no Sri Vishnu Purana. Nascemos 900.000 vezes na água, com todos os tipos de aquáticos, como todos os tipos de peixe, de tubarão, já fomos peixe de água doce, de água salgada, já fomos tudo que tem na água, que vive na água, 900.000 espécies. Então, nós já reencarnamos, no mínimo, 900.000 vezes vivendo na água. Golfinhos, peixes, como diz aqui, crocodilos, etc. Nós nos tornamos árvores, plantas, etc., 2 milhões de vezes. Nascemos como insetos, aranhas, aracnídeos, 1 milhão de vezes. Voamos no céu como pássaros, enfim, tudo que voa, 1 milhão de vezes. Nós nos tornamos animais terrestres 3 milhões de vezes.
e, finalmente, humanos 400 mil vezes. Nós nos tornamos humanos agora, mas onde nascemos? Você pode ver aqui, há devotos do México, da Inglaterra, da América, da Colômbia, da Venezuela. Eles deixaram tudo e vieram para cá. Mas o povo do nosso país sempre tenta ir para o exterior em busca de dólares. Então veja só o que Silachara Maharaj está falando. Algumas almas afortunadas, como ele falou lá, do México, da Colômbia, de vários locais do mundo, vão para lá, para o lugar sagrado, para Bharata, servir Deus lá, servir o Guru lá. Alguns vão para lá, mas quem nasceu na Índia, muitos querem vir para o exterior, para o Ocidente, para ganhar dólares, euros. Eles têm uma fortuna lá, que não é o dinheiro, a fortuna é a espiritualidade, e eles saem de lá para querer o que o ocidental tem. E alguns do Ocidente, algumas almas afortunadas, querem o que eles têm, o que existe lá na Índia. Lá na Índia tem McDonald's, lá na Índia tem tudo agora. O Ocidente, eles importaram as coisas ruins do Ocidente. E nós, através de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que abriu o túnel dessa consciência para nós hoje importamos essa consciência do local sagrado, a escritura sagrada. E eles estão querendo importar tudo que é de ruim que temos aqui, o desfrute dos sentidos. Calça jeans, devagarinho está entrando. Cada vez que você vai lá na Índia, se você for de 5 em 5 anos, se você for de 10 em 10 anos, você vai ver o quanto eles estão fazendo igual ao ocidental. Daqui a pouco, daqui uns anos, não sei quanto, mas isso vai acontecer com certeza. Eles vão para a praia da Índia, na Índia, de biquíni. Ainda não existe isso lá. Não existe ainda. Não sei hoje, há 4 anos atrás não existia, quando eu fui lá em Puri. Mas logo, logo vai entrar. As mulheres vão andar de biquíni e de repente os homens de bermuda, sem camisa. Isso não existe na praia lá. Mas eles vão importar de nós a exposição do corpo. Eles ainda têm essa tradição, que cobrem o corpo. Mas logo, logo está todo mundo com o corpo, como disse Silachara Maharaj, sem roupa, desnudo. E isso vai provocar o quê? O desfrute dos sentidos. Então, o Ocidente é o local do desfrute dos sentidos, mas ainda está importando isso. E alguns aqui do Ocidente estão querendo o contrário, estão querendo largar o desfrute dos sentidos e servir Deus. É antagônico uma coisa, antagônica da outra. Ou você quer o desfrute dos sentidos, ou você quer servir Deus. Mas você pode até querer servir Deus, e hoje também desfrutar, que a maioria de nós faz isso. Mas gradativamente com o serviço a Deus, você vai largando a vontade de desfrutar. Não é somente controlar pela inteligência. A alma vai dominar a inteligência que domina a mente e que domina os sentidos. Isso vai acontecer algum dia. Agora não. Nós temos que controlar, senão vamos fazer tudo que não é favorável à devoção. Mas controlamos agora com a inteligência. Mas algum dia temos que ter fé nisso. O Guru fala, as escrituras falam. Algum dia não vamos mais querer o que é inferior, porque o desfrute dos sentidos é inferior à devoção. O prazer que tem a pessoa, um devoto que está em Ananda, ou não precisa nem atingir Ananda, o devoto que está com gosto superior, que é servir Deus, ele vai perceber que ele não quer mais fazer aquilo que os sentidos dele queriam tanto. Isso é normal, é natural nós abandonarmos isso. A alma vai dominar a inteligência e a mente. E nós não vamos mais querer desfrutar dos sentidos. Não se preocupe que isso vai acontecer. Só precisa praticar corretamente. Seguir o que o Guru orienta.
Sadhusanga, foram os 8 tópicos que nós falamos agora há pouco. Sadhusanga, Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Morar em Mathura, na tua casa, transformar a tua casa num templo, ou morar no templo. Você adorar a deidade com fé, você escutar o Śrīmad Bhagavatam, ou a escritura, Harikatha. Então isso vai levar você a não querer mais desfrutar dos sentidos. E aí Srila Maharaj continua falando. Alguém se torna médico, alguém se torna engenheiro. Por que eles, então, deixam tudo e vêm para cá? Por que um médico, um engenheiro, um advogado, que nem Srila Maharaj era advogado, ele era reitor da faculdade, da universidade, por que ele deixou tudo e foi para o templo? Por que um ocidental que tem uma profissão, ele fez faculdade, ele está bem financeiramente, ele tem uma posição, por que ele larga tudo e vai para lá? Srila Param Gurudeva disse a um tesoureiro, Srila Param Gurudeva, que é Srila Siddhar Maharaj, ele disse, há um tesouro escondido na Índia. É por isso que a tradução inglesa do Śrīmad Bhagavad Gita é chamada o tesouro escondido, o tesouro oculto do doce absoluto. Além disso, quando o Senhor veio em Kali Yuga, ele apareceu bem aqui na Bengala Ocidental. Ele escolheu o Sri Dan Mayapur em Navadvipa e Sri Jagannatha Misra e Sri Satyamata. Então o Senhor Supremo, ele escolheu ser filho de Jagannatha Misra e Satyamata, a mãe Sati. Mata quer dizer mãe. Ele escolheu Navadvipa, ele escolheu Mayapur, ele escolheu aparecer em Yogapiti. Ele escolheu lá. E ele apareceu nessa era como Gauranga Mahaprabhu. A sua forma não é diferente de Sri Nityananda Prabhu. Sri Nityananda Prabhu também escolheu Sri Radhai Pandit e Sri Padmavati Devi e apareceu neste mundo em Ekachakra, em Ekachakradam. E agora Ekachakradam vira Chandapur, é um outro nome do local que Nityananda Prabhu escolheu para aparecer. Por que Sri Krishna vem nesta Kali Yuga? A pergunta que Srila Maharaj fala. Aí tem um verso aqui que ele diz o motivo. A aula é bem longa, vamos continuar essa leitura hoje à noite, porque logo vai entrar agora Srila Tilakanya Maharaj com o darshan dele. Então vamos parar por aqui a leitura. Hoje à noite terminamos essa parte da aula e aí pegaremos também a continuidade dessa aula. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Se não tiver comentários ou pergunta, vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Deixe-me ver aqui. A Shrimati Devidasi, ela escreve algo aqui, vamos ver se é pergunta ou comentário. Ela fala o seguinte: usar os nossos sentidos para desfrutar de tudo que vem de Deus, prazer em cantar para Krishna, prazer em dançar, cozinhar,
falar, se reunir em nome de Krishna, que eu tenha cada vez mais esse desfrute. Sim, Shrimati, mas na verdade isso não é desfrute dos sentidos, né? Desfrute dos sentidos é para nosso benefício. Esse prazer vem com a limpeza da alma. E aí ela continua, que eu tenha cada vez mais interesse nesse desfrute, né? Na verdade, é serviço. Desfrute é uma coisa, serviço é outra. Ananda virá, o gosto superior virá pelo serviço devocional. A alma só tem felicidade no serviço a Krishna. Então, na verdade, é o serviço a Deus que vai dar Ananda, bem-aventurança, felicidade plena, né? Então, claro que nós tenhamos isso algum dia. Essa é a esperança de todos nós que estamos aqui servindo. Srila Bhaktivinoda Thakura fala, quando eu cantarei os santos nomes de Krishna, correndo ao lado do rio Ganges, arrepiando os pelos do meu corpo, embargando minha voz, rolando no chão. Quando acontecerá isso comigo? Somente com a devoção. E Srila Siddhar Maharaj fala, né? Tudo que sentimos hoje, a pessoa que chora quando canta o Mahamantra, a pessoa que arrepia os pelos quando escuta um Kirtan, ou quando ela dança no Kirtan hoje, né? Ainda isso pertence à mente. Ainda pertence ao desfrute dos sentidos. E como que vamos saber se já estamos no estágio de devoção pura, que você sente isso na alma? Srila Siddhar Maharaj explica, quando parar o Kirtan, aquele que está sentindo isso na alma, ele não para de dançar. Porque o que a alma sente, Ananda, é eterno. Então, se você parar o Kirtan, acabou o Arati, acabou o Kirtan, aquele que está em êxtase, ele não para. Aquele que todo mundo parou o Kirtan, Nitaigora Haribo, 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 e acabou, e aí todo mundo para de dançar, de levantar o braço, isso daí é da mente. Srila Siddhar Maharaj explica, isso tudo é da mente. Agora, quando a pessoa continua, não fazendo imitação dos santos, mas quando ela continua realmente pelo prazer da alma, não para. Isso daí é Ananda, isso é bem-aventurança. Mas gradativamente nós temos algum sentimento já de gosto superior. Se a gente não tivesse um gosto superior por a consciência de Krishna, você não estaria aí escutando, eu não estaria aqui falando, e quem também está escutando não estaria. A gente não entraria agora na live de Tilaka Nrsimha Maharaj para assistir ele, ver ele e ele nos ver. A gente não ofereceria comida todo dia para Krishna. Isso daí é um gosto superior que a gente vai tendo, vai pegando. E isso é da alma, esse gosto superior é da alma. Então, sim, a gente tem que almejar, como disse Mahaprabhu no 4º verso do Sri Shikshastakam. Nós já lemos isso, já comentamos isso aqui nas aulas da manhã. O 4º verso do Sri Shikshastakam, Mahaprabhu fala, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero devotos, seguidores, eu não quero belas mulheres, eu não quero nenhum desfrute material. Eu oro somente para a vida após vida, servir o Senhor Supremo incondicionalmente. Mahaprabhu escreveu isso. E por que ele escreveu isso? Porque ele veio como um devoto. Então é isso que a gente tem que almejar. Vida após vida, servir o Senhor Supremo incondicionalmente, sem esperar esse gosto superior. Veja só, nós temos que servir sem esperar o gosto superior. Ele virá, com certeza ele virá, mas nós temos que servir sem esperar nada dele, incondicionalmente. Essa é a meta última da vida, amar a Deus puramente. E amar alguém mesmo no mundo material, quando você ama alguém que eu digo pode ser cachorro, gato, pode ser ser humano, quando você ama alguém, você não tem que esperar nada do outro, é incondicional. Amar é deixar o outro feliz, independente de qualquer coisa. Se você ama alguém, você tem que deixar o outro feliz, mesmo que para isso você não esteja feliz. Isso é amor. Srila Govinda Maharaj definiu isso. Isso é amor. Amor é amar alguém, né? Amor é
você querer deixar o outro feliz. Mesmo que para isso você não seja feliz. Porque a felicidade que eu estou dizendo é a felicidade da mente. E claro que amar a Deus puramente é outra situação. Não tem nada a ver com o mundo material. Nós não conhecemos a palavra amor. Nós não sabemos o que é amor puro. O amor que nós conhecemos aqui no mundo material não é amor puro. É amor condicional. Então vamos, deixa eu ver, não tiveram mais comentários. Vamos cantar o Nama Sankirtan, depois eu olho quem participou da live. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite vigna nasha Vishnupura. Jaha hoite vigna nasha Vishnupura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asvar Padarinu Mura Panchagra. Asvar Padarinu Mura Panchagra. Ade Charana Shevi Bhakta Soneba. Ade Charana Shevi Bhakta Soneba. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Nam Sankirtan Kohe Adama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare
Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão. Temos aqui conosco Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, o Vrajaraja Prabhu, Vijayaksha Prabhu. Deixe-me ver quem mais. O Davi Miguel também aqui conosco. Carla Lavinas conosco também. E o Judson Rocha. Então, bom dia a todos. Dandavat Pranam. Vamos ver agora, quem puder, veja o Darshan de Sila Tilakaniriha Maharaj. Eu só vou desligar o aparelho, ligar o outro para fazer a transmissão pelo Facebook. E quem quiser também, eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo o link, o ID do Zoom e a senha do Zoom. A senha do Zoom é Haribo. E o ID eu não sei de cor, porque são muitos números, mas eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo. Quem quiser ver direto pelo Zoom, veja. Quem quiser ver pelo Facebook, veja, e ficará gravado. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até daqui a pouco pelo Zoom, e à noite o programa às 18 horas.